Bem-vindos de volta à nossa série Olhando para Jesus. Se você está imaginando de onde eu tirei esse título, bem, vocês precisam entender ele. Não veio da minha mente, veio de um livro maravilhoso escrito há muitos e muitos anos atrás por um homem com o nome de Isaac Ambrose. E eu recomendo a todos os cristãos, mas especialmente aos ministros de Cristo, que eles devem ler esse livro. Agora, o jeito que eu li, eu coloquei ele na cabeceira da minha cama e todas as noites antes de eu ir dormir, eu lia Isaac Ambrose. E isso me ajudou muito, não apenas como um ensino sobre a doutrina do Evangelho, na doutrina de Cristo, mas também começa assim a trabalhar com a nossa disposição, para que comecemos a perceber que não há nada maior nas Escrituras do que Cristo e o seu Evangelho. Agora, hoje, nós vamos olhar para um escritor puritano do século XVII, John Owen, e ele é, sem dúvidas, um dos maiores teólogos da história da igreja. As suas obras são 16 volumes, e são grandes volumes, e vale a pena ler. O comentário dele sobre o livro de Hebreus são 7 volumes, e se você está pregando pelo livro de Hebreus, eu posso recomendar vivamente que você compre essa série. Agora, eu já disse que Owen foi um dos maiores teólogos que a igreja já conheceu. E quando você ler ele, você vai descobrir isso rapidamente. E ainda, reconhecer a infinita grandeza do Evangelho e a limitação até mesmo da sua própria mente e do seu próprio coração. Ele escreveu a seguinte declaração, eu vou ler para vocês. Ele diz, tem sido a minha intenção declarada e o propósito declarado, praticamente o meu único e real propósito nesta obra, apresentar a teologia de Cristo. Este não é apenas o ensino do Evangelho, mas a disposição da mente que sozinha pode abraçá-lo. E essa meta sempre esteve presente diante dos meus olhos desde o início deste volume. Eu, pessoalmente, não afirmo ter atingido qualquer grande pico no estudo da sabedoria celestial, ou que eu sou capaz de fazer mais do que gaguejar lamentavelmente quando venho para discutir ou ensinar assuntos tão elevados. Aqui estamos em terreno onde, na melhor das hipóteses, nós podemos esperar enxergar em parte. Aqui está um assunto que toda a amplitude do intelecto humano jamais poderia compreender. Isto é, até que deixemos de ver como em espelho obscuramente e venhamos saber como nós somos conhecidos e como nós desfrutamos do Deus sem limites. 1 Coríntios 13, 12. Há pouca necessidade de negarmos a nossa profunda ignorância e vergonha da preguiça, quando o mesmo apóstolo naquela epístola admite que se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios 8:2. Bem, vamos orar e então nós vamos ver algumas das coisas que são apresentadas e definem este discurso. Pai, quando nós lemos a respeito de um homem tão talentoso, se humilhando diante de Ti e dos homens, simplesmente por causa da grandeza do Evangelho, também podemos ver, Senhor, quão superficiais e orgulhosos nós somos. Nós sabemos tão pouco de Ti, e os nossos corações são frequentemente tão entorpecidos. Por intermédio do Seu Espírito Santo, faça uma obra nos nossos corações, para que desejemos o Senhor acima de todas as coisas, para que possamos amar o Seu Filho, para que sejamos dedicados a Ele. Pai, eu oro especialmente pelos Seus ministros. Que isso seja algo profundo neles, uma paixão ardente, como a de Owen, e homens como ele. Que isso seja também compartilhado conosco, Senhor, que seja o nosso desejo, que venhamos deixar de lado, Senhor, todas as tolices dos ministérios modernos, que venhamos nos entregar
ao estudo e à oração. E mais oração. Ó Pai, use as palavras de Owen para exaltar o seu filho, para convencer o seu povo, para corrigir o seu povo e para mostrar a eles, Senhor, que há mais luz do que eles jamais vão ser capazes de enxergar, mais beleza do que jamais serão capazes de enxergar e guardar em seus corações. Ó, querido Deus, faça o seu povo, especialmente os seus ministros, Senhor, apaixonados por Cristo, em nome de Jesus. Amém. Agora, isso é tirado da teologia bíblica, é uma obra única de Owen, que está separada das suas outras obras. É um volume bastante grande, e alguns anos atrás eu li e foi simplesmente um tanto incrível, espantoso, enxergar quão longe alguns homens têm ido nas Escrituras em busca de Cristo. Sim, ele tinha um grande intelecto, e sim, ele tinha uma ótima preparação e tinha estudo nas universidades, mas nada disso é o que se destaca para mim quando eu leio os escritos dele. Ele era um homem que enxergava tudo, como o apóstolo Paulo, que enxergava que tudo, em comparação com Cristo, é apenas esterco, é lixo. E há homens, irmãos, especialmente aqueles de vocês que estão no ministério, percebam isso. Você pode não fazer isso. Eu posso não fazer isso, mas perceba que tem havido homens que caminharam neste planeta, que se dedicaram totalmente para conhecer a Cristo e tornar Ele conhecido. E tudo que está errado no mundo hoje em dia pode ser rastreado de volta para nós, simplesmente não perseguindo o mesmo objetivo. Não precisamos ser homenzinhos com grandes ministérios. Precisamos ser homens que buscam a Cristo. Tudo mais está podre. Tudo o resto está podre. Agora, vamos olhar para Owen. Ele está falando, ao escrever este grande volume da teologia bíblica, ele diz: tem sido a minha intenção declarada e o propósito declarado, praticamente o meu único e real propósito nesta obra, apresentar a teologia de Cristo. Agora, acho esta frase, a teologia de Cristo, maravilhosa, maravilhosa. O que é teologia? Bem, theos, Deus, logos, um discurso, uma palavra. Então, a teologia é um discurso, ou a palavra sobre Deus. Mas veja o que ele diz, a teologia de Cristo. O maior discurso. A palavra de revelação dada a respeito da pessoa de Deus. É o seu Filho. É Jesus Cristo. A revelação do Pai, a revelação de Deus está em Cristo. Então, se você quiser conhecer Deus, então perceba que tudo nas Escrituras está apontando para frente ou para trás em direção à pessoa de Jesus Cristo, porque lá Deus é totalmente conhecido, especialmente no seu Evangelho. E é aí que você precisa pegar e levar as pessoas. Se você é um ministro, leve eles sempre a Cristo, sempre para Cristo. Dê muito valor a Cristo. Não com todas as suas pequenas bugigangas que você prega a respeito delas. Todos os seus pequenos princípios tolos e as suas estratégias para obter uma vida melhor aqui agora. Jogue todo esse lixo fora e mostre Jesus para as pessoas. Faça muito mais de quem Cristo é, mas não apenas uma parte dele, não apenas a parte dele que concorda com a humanidade moderna. Faça Cristo conhecido em tudo. O mais importante, o que é mais escandaloso para o homem carnal.
Leve eles a Cristo, porque eles só podem conhecer a Deus em Cristo e no seu Evangelho. E olha o que ele diz. Olha o que Owen diz aqui. Agora, realmente, quando você lê Owen, você percebe que ele estava na presença de Deus, que ele é um gênio intelectual que poderia ter tido absolutamente qualquer coisa com a mente dele. Ele poderia ter se tornado um médico, poderia ter se tornado um estadista, ele poderia ter se tornado um filósofo secular. Mas olha o que ele diz. Tem sido a minha intenção declarada e o propósito declarado, praticamente o meu único e real propósito nesta obra, apresentar a teologia de Cristo. Agora, eu não tenho a mente dele, eu não tenho o dom dele, eu certamente não tenho a educação dele. Mas esse simplório que você está vendo através das lentes de uma câmera, eu posso seguir ele em uma coisa. Eu posso tornar a minha intenção declarada e o meu propósito declarado, praticamente o meu único e real propósito nessa obra, apresentar a teologia de Cristo. Todos nós podemos fazer isso. Não seremos julgados porque não possuímos o intelecto de Owen, mas nós seremos julgados se não aproveitarmos ao máximo Cristo com os dons que nos foi dado. Ele continua: este não é apenas o ensino do Evangelho, mas a disposição da mente que sozinha pode abraçá-lo. O que ele quer dizer aqui? O que eles enxergam em você quando você fala sobre o Evangelho? Quando você fala sobre Cristo? O que eles enxergam? Especialmente no púlpito, eles enxergam um homem que teve um vislumbre de Cristo e cujo ser inteiro e por completa disposição foi conformado com ele. O que eu quero dizer é algo assim: eles não verão se você subir ao púlpito com todas as suas bugigangas, com todos os seus 5 passos para uma vida melhor. Eles não vão enxergar em todas as suas piadas. Eles verão isso em um homem que ama a Cristo, que viu a sua beleza e rejeitou todo mais, não de maneira legalista, mas simplesmente porque ele está consumido pelo que viu de Cristo. Então não é apenas o intelecto, não é apenas estudar, até mesmo com uma boa teologia, uma boa cristologia, não é apenas ser um papagaio, aprender a dizer as coisas e repetir o que está escrito nos melhores livros, mas é você sozinho com Deus, você sozinho com Cristo, você na palavra de Deus, você estudando o Evangelho, fazendo do Evangelho o seu principal estudo na vida. Então a sua disposição é mudada, para que você pense a qualquer momento no púlpito, que não seja centrado na palavra de Deus, que não está centrado em Cristo. É um desperdício, é um desperdício. Eu tenho dito que posso dizer que há muito tempo perdido. Muitas palavras desperdiçadas, muita energia desperdiçada no tempo do povo de Deus. Muito tempo desperdiçado enquanto eles escutam coisas menores, coisas pequenas. Então, Owen continua: este não é apenas o ensino do Evangelho, mas a disposição da mente que sozinha pode abraçá-lo. Veja, você tem que ensinar o seu povo. Deixa eu dar um exemplo. Eu nasci criando gado e cavalos. E nós caçávamos. E eram pessoas rudes. Eu não cresci sabendo nada sobre a arte, música ou qualquer coisa. Eu me lembro, na faculdade, tendo aulas de apreciação de arte, eu me perguntei por que eu tenho que fazer essa coisa. É porque a minha paleta não era refinada, eu não conseguia ver a beleza, eu não conseguia entender, a minha mente não havia sido cultivada para que eu pudesse olhar para coisas e apreciar a beleza delas. Da mesma maneira, depois que uma pessoa nasce novamente, eles entram em uma jornada, mas a jornada não está completa no início. Eles começam a entender que Cristo é lindo, mas isso precisa ser cultivado neles. A pregação precisa ser algo como uma aula de apreciação de arte, ou melhor, uma aula de apreciação de Cristo. Quanto mais você coloca Cristo diante do seu povo, mais a disposição deles vai ser mudada para que eles não queiram qualquer outro alimento. Eles não vão querer nada além de Cristo. E se você tentar dar a eles algo mais, eles vão rejeitar. Então, está criando uma disposição, é uma apreciação de Cristo. Eles têm que aprender. E quando você começa a estabelecer
como plano eterno de redenção, estabelecendo os convênios. Você estabelece todas as coisas que Deus fez na eternidade e na história, levando tudo para aquele ponto de Cristo, no Calvário, ensinando eles o que Ele fez, quem Ele é e o que Ele vai fazer, o que Ele vai ser para nós. Suas paletas mudaram. Então, as coisas mundanas, eu espero que você esteja lutando. Você não terá que lutar tanto, porque eles vão ficar apaixonados por Cristo. Este não é apenas o ensino do Evangelho, diz, mas a disposição da mente que sozinha pode abraçá-lo. E essa meta sempre esteve presente diante dos meus olhos desde o início deste volume. Agora, eu amo o que ele disse, o meu único propósito. Então ele diz, e essa meta sempre esteve presente diante dos meus olhos, desde o início deste volume. Agora, aqui está o que eu quero pegar algo emprestado de Murray. Ele disse, não me dê um homem que seja bom em muitas coisas, me dê um homem que seja bom em uma coisa, aquilo que ele se dedica. Ministro, você vê a aplicação? Nós nos dedicamos a tornar Cristo conhecido. Quando você começa a preparar o seu sermão, o que deve estar diante dos seus olhos, o que deve ser a sua intenção declarada e um propósito claro. O seu único objetivo é dar ao povo de Deus uma porção maior de Cristo. E se você deseja dar a eles algo contrário, sugiro que você encontre outra linha de trabalho. A ruína de uma nação não são seus políticos, são seus pastores. Vamos continuar. Agora, em toda a devoção de Owen, agora ele se torna e diz, eu pessoalmente não afirmo ter atingido qualquer grande pico no estudo da sabedoria celestial. Eu tenho... Há tantos homens que passam 3 anos treinando em seminários. E eles pensam que estão preparados para o ministério. Muitos deles foram para seminários horríveis e estão preparados para nada além de contaminar a igreja. Mas mesmo aqueles que foram para seminários sólidos e bíblicos, que são tementes a Deus, eles não estão preparados para a obra. O seminário nunca pode preparar alguém para a obra. O que o seminário faz? Um seminário, ele te dá as ferramentas. Se for boas, as ferramentas das línguas, da história, da hermenêutica. Ele te dá as ferramentas que são necessárias para passar o resto da sua vida se preparando. Então, ele não está dizendo, até Owen está dizendo, eu não consegui nada. Mas o apóstolo Paulo disse o mesmo, ele disse, eu não obtive nada, mas eu prossigo. Como os ministros precisam pressionar em um conhecimento cada vez maior, porque não estamos buscando esse conhecimento meramente para nós, em nossa própria devoção, mas estamos procurando Deus para as pessoas. Você entende? Nós devemos buscar, prosseguir para a conformidade de Cristo, para que possamos ser um modelo para o povo de Deus, demonstrar com nossas vidas o poder transformador deste Cristo que nós estamos seguindo. E ele diz isso. Eu pessoalmente não afirmo ter atingido qualquer grande pico no estudo da sabedoria celestial, ou que eu sou capaz de fazer mais do que gaguejar, lamentavelmente, quando eu venho para discutir ou ensinar assuntos tão elevados. Agora, eu nunca ouvi Owen pregar, não há nenhuma fita dele, mas eu li os sermões dele. Se ele se considera nada mais do que um gago, então eu sou mudo. Sou muito pior do que uma resistência. Isso é o que eu quero que vocês vejam. Há tanto terreno elevado para ser coberto. Você e eu, nós recebemos um chamado que é tremendamente importante. É um grande privilégio, mas a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós devemos nos exaurir a nós mesmos, reconhecendo que o que nós sabemos é tão pouco e que a nossa maior eloquência não é nada mais do que gaguejar. E ainda nós precisamos
prosseguir, porque o tema, o assunto é muito, muito, muito importante. Ele diz, eu pessoalmente não afirmo ter atingido qualquer grande pico no estudo da sabedoria celestial ou que sou capaz de fazer mais do que gaguejar lamentavelmente quando venho para discutir ou ensinar assuntos tão elevados. Ministro, deixa eu fazer uma pergunta. Você pode reconhecer assuntos elevados? Eu ouço tantos sermões que não tem nada a ver com assuntos elevados. São sermões no porão, seus sermões no pântano, seus sermões para entreter a mente superficial e manter essa mente superficial. Não é o nosso trabalho. Nós devemos dar nós mesmos a pregar os assuntos altos e mais importantes. Essas questões mais importantes e altas estão sempre diretamente relacionadas com Cristo. E elas vêm das Escrituras e com a autoridade das Escrituras. Agora, ele continua. Aqui estamos em terreno onde, na melhor das hipóteses, nós podemos esperar, enxergar em parte, que está um assunto que toda a amplitude do intelecto humano jamais poderia compreender. Eu tenho estudado o Evangelho por anos e é glorioso, e ainda assim, às vezes é desanimador, porque toda vez que você passa por uma porta, ela se abre para pelo menos 7 outras portas e isso continua se multiplicando e multiplicando e multiplicando. Mas cada vez que você passa por isso, por essa porta, você tem um vislumbre maior de Cristo. E se você é um ministro de Cristo, se você ama o povo de Deus, você não apenas saboreia essa visão de Cristo na sua palavra, mas você não pode esperar para escrever ela e correr de volta para o povo de Deus e contar a eles o de uma nova descoberta que você fez em Cristo nas Escrituras. Verso de número 18 ao 20. Aqui está um assunto que toda a amplitude do intelecto humano jamais poderia compreender, isto é, até que deixemos de ver como em espelho obscuramente e venhamos saber como nós mesmos conhecidos e como nós desfrutamos do Deus sem limites. Às vezes, eu acho que eu já disse isso antes, às vezes os estudantes me perguntam, quando eu chegar no céu eu vou saber todas as coisas? Eu digo, bem, você vai saber bem mais que sabe agora. E o que nós sabemos será um conhecimento perfeito. Mas estamos falando sobre um santo glorificado. Ele ainda é uma criatura finita, que está vendo um Deus infinito. E a glória, a maravilha do céu é que por toda a eternidade, 1000 eternidades, ainda não teremos exaurido a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A cada dia, uma nova descoberta, crescendo exponencialmente em nosso conhecimento da glória, da beleza e da majestade de Cristo. E ainda assim, nunca ter que temer que aquele dia chegará ao fim. Você nunca chegará ao fim. A vida eterna começa no momento em que você é salvo. E é uma corrida. Você diz, sim, uma corrida em direção à santidade. Sim, claro, uma corrida para a utilidade. Sim, claro, mas acima de tudo isso, é uma corrida para enxergar Ele. Para enxergar Ele, você está entendendo? E apenas aqueles que o enxergam podem torná-lo conhecido. Há pouca necessidade de negarmos nossa profunda ignorância e vergonha da preguiça, quando o mesmo apóstolo naquela epístola admite que se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Eu só quero me concentrar. Ele diz 2 coisas aqui. Que há pouca necessidade de negarmos nossa profunda ignorância e vergonha da preguiça. Quando eu comecei, eu não comecei com os puritanos ou os reformadores. Eu não fui para esse tipo de escola, eu gostaria de ter tido. Eu me lembro de ler e pensar. Eu não sei nada.
E quando eu estou falando sobre não saber nada, não me acuse falsamente, não estou dizendo o que você pode estar pensando, não estou falando sobre apenas crescer em intelecto, estou falando sobre crescer no conhecimento de Cristo, compreendendo as grandes verdades de Cristo. E ao ler tantos homens, eu comecei a perceber que a barra estava alta e eu precisava correr. E eu preciso correr. E também lamentei o fato da minha preguiça, de estar tão ocupado no ministério, e ainda assim eu deveria estar mais ocupado no conhecimento de Cristo para que o meu ministério fosse mais eficaz. Às vezes eu fico rindo como um amigo meu, eu aponto para ele, John Owen, ou algum escritor, ou Boston, ou Brooks, e você percebe que eles fizeram tudo isso com uma pena de pato e um pouquinho de tinta em um frasco. Eu não poderia fazer isso em 1 milhão de anos com o melhor laptop. Agora, isso não me desencoraja. O que faz é me dizer, eu preciso avançar no padrão hoje em dia para os ministros. Ele é tão baixo, tão baixo. Mas precisamos redefinir esse padrão onde ele pertence, onde alguns homens o viram. E precisamos pressionar, seguir. Agora, alguns de vocês que estão escutando, especialmente entre o grupo de ministério, vocês dirão que sim, eu tenho sido preguiçoso e tenho tentado quebrar a minha preguiça. Como eu posso fazer isso? Bem, deixa eu dar algumas dicas. Alguém me disse há alguns anos atrás, você está caindo, deslizando. O que isso significa? É que quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você vai querer estudar a palavra de Deus. Maior será o seu desejo e a sua capacidade. Quanto mais você ora, mais você vai querer orar. Mesmo se você estiver no fundo do espiral neste momento, pegue a palavra de Deus nas mãos, devote a si mesmo a um estudo maior e em seguida se mova gradualmente, cada vez mais alto e mais alto para alcançar a meta. Outra coisa, você precisa entender, se eu alcancei, e alcancei tão pouco, mas se eu alcancei tudo, foi em parte por causa dos meus amigos, vivos e mortos, ambos. Quando leio homens que se foram antes de mim e vejo o amor deles por Cristo e o poder deles de proclamar a Ele, isso me encoraja a levantar da cama de novo. Mesmo que eu tenha pregado no domingo e tenha sido uma espécie de fracasso, eles me chamam para sair da cama de novo na segunda-feira e começar tudo de novo. Também, não apenas com os meus amigos já mortos, como Spurgeon, Flavel e John Gill e tantos outros, Martin Lloyd Jones. Não apenas esses meus amigos mortos, mas também os meus entes que estão vivos. Eu tenho a sorte de estar debaixo do cuidado de anciãos um tanto piedosos que cuidam da minha vida. Eu sou afortunado por estar perto de cristãos piedosos, leigos, que têm paixão por Cristo. Eu preciso da igreja, você precisa da igreja, mas não a igreja como um lugar onde você vai no domingo para ver uma música orquestrada e um sermão, então você vai sair comer. Eu estou falando da igreja como algo orgânico, como um corpo vivo. Eu preciso das pessoas de Deus, eu preciso dos ministros de Deus. E quando eu vejo aqueles que caminharam mais longe e mais alto com Cristo, eles me despertam do meu sono e da minha preguiça para procurar Cristo. Bem, demoramos um pouco com isso, mas estamos estudando John Owen, então sempre que você estiver estudando John Owen, você vai longe, mas vale a pena. Eu espero que isso tenha sido uma ajuda para vocês. Eu espero que também ajude vocês a enxergarem que é por isso que nós lemos livros antigos. Deus os abençoe.